Boa noite. Tendo surgido no Ocidente no final dos anos 60, os novos movimentos religiosos vêm ganhando mais e mais adeptos. Em Portugal, país onde a Igreja Católica teve sempre a maior influência, ainda recentemente assistimos ao fenómeno surpreendente da expansão da Igreja Universal do Reino de Deus, cujos negócios, que parecem nebulosos, são, aliás, atualmente objeto de investigação judicial. Não ficaremos hoje a conhecer melhor as suas posições, porque a IURD, que se recusou a revelar o nome do seu máximo representante em Portugal, também não aceitou o nosso convite para o diálogo. Mas temos connosco representantes de diversas religiões e correntes espirituais, pessoas que acreditam poder ajudar os outros a encontrar respostas para as dificuldades que as sociedades modernas não foram capazes de resolver. Pessoas para quem a vida é uma aprendizagem permanente na busca de um aperfeiçoamento individual e também nas suas relações com os outros. E também alguns estudiosos destas práticas e rituais de relação com o sagrado e o transcendente nas suas várias manifestações. E um desses estudiosos é o professor Mesquitela Lima. Muito boa noite, Sr. Professor. O senhor é o responsável pelo Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, a pessoa indicada para começar por nos explicar o que é que distingue uma crença de uma religião, se é que a fronteira se pode definir com uma certa simplicidade. Não. Eu devo dizer que a crença já faz parte da religião. E faz parte também daquilo que não é a religião. Porque a crença é inata no homem? É quase. Ele aprende, mas de qualquer maneira é quase. Eu vou lhe dizer porquê. O que nós chamamos de religião é um fenómeno universal. É um fenómeno universal que surge com o homem e ele é que inventa a religião. Embora depois já haja esta ligação a uma divindade superior que nós chamamos de Deus, ou outro nome qualquer. É um fenómeno universal que nós encontramos em todo o mundo e não há homem nenhum que não creia em qualquer coisa. Uma religião é um sistema... Acha que ser agnóstico não é... é também acreditar em alguma coisa, é não acreditar em Deus, é não acreditar numa transcendência. Podem não acreditar em Deus, mas acreditam sempre em alguma coisa, mesmo assim, mesmo neles próprios. Claro. Eu penso que todos nós acreditamos em qualquer coisa, nós temos crenças e vivemos num mundo que é dividido. Uns que creem nisso, outros que creem naquilo. Uns que são católicos, outros são protestantes. E o mundo é completamente dividido, não só dentro de nós, mas também fora de nós, porque o espaço em que vivemos, o mundo, é um mundo dividido. Nós temos, por exemplo, no Ocidente, em qualquer espécie de cultura ou de religião, nós temos espaços sagrados e espaços profanos. Os templos são espaços sagrados. Os outros espaços, o espaço da rua é um espaço profano. Portanto, quando falamos de religião, eu penso que temos de pensar no sagrado e no profano. E definir a religião é muito complexo. Para mim é complexo. Há aquela explicação etimológica do religar, é evidente. Ligar ao divino, ligar ao transcendente. É uma forma do homem chegar... Mas há uma outra interpretação etimológica para a palavra religião também, não é? Que é o cumprir rigorosamente um ritual. Mesmo a origem etimológica não é... não deixa de ser polémica, não deixa de ser controversa. Por isso é que eu falei da relação, quer dizer, da relação que o homem estabelece com o sagrado e com o profano, não é? Mas o homem tem essa necessidade, do seu ponto de vista, o homem nasce com essa necessidade de acreditar em qualquer coisa. É uma necessidade que eu considero, é universal, é uma necessidade que eu considero absoluta do homem. O homem quer explicar o mundo em que vive, ele percebe-se do mundo e constrói o mundo através de uma relação, digamos assim, de ver as coisas, construir as imagens dessas mesmas coisas e depois projetá-las através dos nossos sentidos, das nossas linguagens. Vamos ouvir hoje muitas outras pessoas falar desta mesma questão e tentar ver quais são as diversas formas que realmente essa necessidade de acreditar em algo reveste na espécie humana. Padre Vítor Melícias, eu tenho quase vergonha de o apresentar, o senhor é muito mais conhecido do que eu, do que todos nós. Por Deus, não é? Estamos a falar de religiões, mas por Deus. Não, mas é realmente um representante da Igreja Católica particularmente carismático, particularmente mediático também, uma pessoa com uma enorme facilidade de comunicação e hoje é disso que o senhor está aqui a dar testemunho, é do que é para si, de como é que essa necessidade de acreditar em algo aconteceu para si na Igreja Católica, como é que se tornou um membro da Igreja Católica, à semelhança, aliás, de cerca de 70% dos portugueses, não é verdade? Exato.
Bom, eu diria mais do carismático ou mediático, eu sou sobretudo particularmente feliz por estar aqui neste ambiente e neste tema, porque sou daqueles que se tornaram religiosos e crentes da religião cristã, que é uma das 3 religiões do livro, uma das grandes religiões do universo e da história, exatamente pelo simples facto de ter nascido e de ter nascido onde nasci. Fui batizado menino, com o leite, quase podia dizer, absorvi e sorvi a crença, a fé e a cultura religiosa que fez de mim um jovenzinho que aos 9 anos já dizia eu queria ser padre. E não percebia certamente bem o que isso significava. Aos 11 anos fui para o seminário e depois fui exatamente aculturado no serviço, no ministério de uma religião que é a religião cristã, na modalidade ou na forma de Igreja Católica. A ideia de que queria ser padre nunca o abandonou desde os 9 anos? Não, mas houve... Vacilações? Houve, certamente, e sobretudo na fase final, antes da ordenação. Aí pelos 23, 24 anos tive, e ainda bem, a chamada crise de vocação, as hesitações, porque fazer uma opção desta, de uma pessoa se dedicar toda a vida nesta modalidade, ainda por cima, num contexto de votos religiosos, de celibato, de pobreza, de obediência. Um jovem com 23, 24 anos tem que fazer essa opção em definitivo, hesita. Mas ainda me recordo que tive nessa altura a intervenção e o conselho de um outro sacerdote, que por acaso hoje até é um bispo da Igreja Católica, que me mostrou o quanto valia a pena e quanto se podia ser útil servindo através do Ministério Religioso. Esse foi o toque último da minha opção. Quando citou aí o celibato como sendo o contexto próprio e atual, ainda hoje, da Igreja Católica, nessa altura não pensava talvez isso mude? Talvez os padres possam vir a ser autorizados a casar. Talvez tenha pensado e pense hoje mais do que nessa altura. Nessa altura ainda eram os anos 60. Não tinha ocorrido ainda o Concílio Vaticano II e, portanto, estava mais estratificado o pensamento. Havia, digamos, quase que mais uma estrutura obediencial em relação a esse determinismo histórico. Depois, com o Concílio Vaticano II, o tema começou a ser um tema mais aberto, mais discutido, e hoje tenho sobre ele uma posição muito aberta e muito de abertura e de desejo de que um dia haja soluções diferentes das de hoje. Ou seja, a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir é justamente sobre a personalidade ainda mais carismática que a sua, se me permite dizê-lo, mas conservadora do atual Papa, do Papa João Paulo II. Eu também concordo que é mais carismático. É difícil ser-se mais carismático, não é? Mas ao mesmo tempo ele é também muitíssimo conservador. E o senhor referiu aí um acontecimento que é marcante para a Igreja Católica e para toda a gente, que é o Vaticano II, mas depois que vem tentar responder a inquietações novas que surgiam nas sociedades modernas. Fundamentalmente ser uma tentativa de resposta a isso. Exato. O Papa João XXIII foi verdadeiramente um homem do espírito e um verdadeiro carismático, quase que insuperável. Usou a palavra adjornamento. Claro. O concílio foi convocado como uma grande assembleia de representantes da Igreja Católica de todo o mundo para tentar encontrar a forma de se porem em dia, de se adjornarem. Acha que o Papa João XXIII... para o senhor que acredita na vida para além, acha que ele está contente com o comportamento do Papa João Paulo II? Acha que ele teria feito as mesmas coisas, teria as mesmas posições? É uma pergunta que eu não sei responder, porque essa é daquelas que eu diria dos desígnios do Espírito. Já deve ter refletido. Mas não tenho dúvida que é? pessoalmente e por feitio, nestas coisas há muita sensibilidade, encanta-me muito mais a personalidade do Papa João XXIII e mesmo do Papa Paulo VI, que foi um grande Papa, um homem que não foi apenas um diplomata e um homem da cultura, mas foi sobretudo um homem da determinação. Quando, depois do Concílio Vaticano II, começou a haver as primeiras dificuldades de implantar aquilo que era profundamente inovador. Não tinha aquele humanismo do Papa João XXIII, não é? Mas foi um grande Papa. Aliás, quer um quer outro, tem processos de beatificação introduzidos. O Papa João Paulo II é diferente, é uma enorme personalidade, super mediático, super carismático, efetivamente um grande homem que teve intervenção determinante no curso da história deste século, e isso é perfeitamente indiscutível, mas que nesta matéria de inovação disciplinar e mesmo teológica não foi tão arrojado como esses outros dois papas. Ou seja, o senhor de alguma maneira está a dar-me razão quando eu dizia no início que a Igreja Católica tem perdido uma certa capacidade recentemente de responder a novas inquietações e talvez por isso outro tipo de movimentos religiosos conhecem hoje uma grande expansão. Exato. Não é? É reconhecida por toda a gente a necessidade de a Igreja encontrar um novo elan
sobretudo na forma de comunicar a riqueza enorme de património que tem, quer espiritual, quer cultural, quer até de capacidade mobilizadora, para que as pessoas se envolvam no progresso e no desenvolvimento da humanidade. Ora bem, a Igreja Católica, talvez na última década, tem perdido essa força dinamizadora e deve estar a necessitar, eu mesmo já mais que uma vez disse em público, até julgo que é em televisão e não sou o único, que nós precisamos de um novo concílio. Precisamos de novo de nos juntar todos em oração, em reflexão, em meditação e em análise de quais são os grandes problemas do mundo de hoje. Porque o que eu verifico até com padre e com tristeza é que quando se fala de religião e quando se fala de Igreja Católica, os problemas que vêm ao de cima são normalmente problemas meramente disciplinares. Exato. Ou da área moral, como é o preservativo, a castidade, o celibato dos padres, ou mesmo a ordenação das mulheres, embora seja um problema muito importante, porque tem que ver com a dignidade da própria mulher e com direitos humanos fundamentais, os grandes problemas do futuro da humanidade, os direitos humanos, a libertação, a globalização, parecem preocupar menos coisas. Por isso muito obrigado. É só para dizer uma coisa que importante que diz, que a Igreja neste momento precisa de um novo elan. É verdade. Mas acontece que se o discurso da Igreja fosse um discurso muito mais antropológico, eu tenho a impressão que as pessoas acreditavam mais e iam muito mais à Igreja. Tem a impressão que é melhor o senhor professor explicar o que é que quer dizer com isso, porque fique bem claro, estamos a falar para toda a gente por exemplo, e não para os seus alunos só da faculdade. O que é que significa missa? As pessoas às vezes não sabem o que é que significa missa. Qual é o significado profundo da missa? Qual é o significado profundo, por exemplo, da virgindade da Virgem Maria? Que hoje até se explica. Quer dizer, eu explico, do ponto de vista antropológico, que na realidade é verdade. Quer dizer, os dogmas até se explicam. E isso é que falta à Igreja, interpretações dos livros, dos grandes livros, interpretações antropológicas e simbólicas, e explicar ao povo o que é que significa a virgindade da chamada Virgem Maria. Não é a virgindade física, é a virgindade de outro tipo. E, por exemplo, eu só digo isso, que é muito interessante, nunca disse isso em público, mas eu vou dizer agora, é o seguinte, nós sabemos que as mulheres só concebem depois de um ato, do ato da cópula. Exatamente. Não é? Mas a Igreja vem-nos dizer que não, porque a Virgem Maria não teve nenhum contacto com São José, mas ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Repare, se nós explicássemos o que é esse Espírito Santo às pessoas que estão na nossa frente, o que é o Espírito Santo? O fôlego é a palavra. É a palavra. Ela foi fecundada pela palavra. E repare que, hoje em dia, este é um mito que nós temos de desmontar. Hoje em dia, o que é que se verifica? Há a fecundação in vitro e agora fala-se da fecundação não in vitro, mas a autofecundação. Isto, como vê, o mito a transformar-se através da ciência. Exatamente. E são outros caminhos. Nós temos aqui representantes de outros movimentos, de outras correntes, pessoas que procuram o caminho da espiritualidade Eu não queria mobilizar isto, mas distinta. só dizer, quando falo em novo elan, falo exatamente disto, da necessidade de haver uma linguagem que corresponda à linguagem dos homens de hoje, à visão até científica que o homem tem do mundo e aos problemas de hoje. Estou perfeitamente de acordo. Flávia Monsaraz, boa noite. Se falamos de figuras carismáticas, a Flávia Monsaraz é com certeza a figura carismática da astrologia em Portugal, atividade a que se dedica inteiramente e, aliás, de forma gratuita, o que não é uma coisa menor, para se dizer, tendo abandonado uma carreira que não era promissora, era uma carreira artística já muito reconhecida no campo da tapeçaria, por exemplo, e da pintura. Flávia, a Flávia, tanto quanto eu sei, vem de uma família tradicional, católica, foi também, como o padre Vítor, julgo eu, educada na Igreja, segundo os preceitos da Igreja Católica, e, no entanto, mais tarde, faz um caminho individual que a leva a escolher a astrologia como o caminho da espiritualidade, que precisava de encontrar para dar um sentido à vida, não é? E é isso que hoje ensina. De uma forma breve, se se pode pedir, como é que se chegou, ao caminho da astrologia? O que é que levou lá? O que me levou lá foi uma profunda interrogação sobre a vida e sobre o sentido da vida. E foi a necessidade de entender a ordem do mundo, no meio da desordem do mundo, algo que não é ensinado normalmente. E a astrologia trouxe-me exatamente a via da consciência da ordem cósmica. Ou seja, ela trouxe-me a capacidade de entender
que nós pertencemos a um universo inteligente e ordenado, a um universo polarizado, a um universo dividido, a um universo energético, e energia é exatamente a tensão que nasce desses dois polos, que eu diria que é a luz e a matéria, e esse universo é sujeito a leis rigorosas, a leis cósmicas, a leis que fazem com que o Sol se levante à mesma hora todos os dias, e a leis que têm como objetivo último um propósito, que eu chamarei evolução. E essa evolução é a razão por que todos estamos aqui. A evolução é um movimento de transformação de energia através do conflito de dois polos opostos. Mas então, no fundo, está muito perto da ciência, do conhecimento científico. Eu diria que a astrologia é uma linguagem simbólica, é um ensinamento tradicional sagrado, no sentido que ela revela uma ordem que eu poderia chamar, obviamente, científica, se pensarmos que é a ciência esotérica, é a ciência do invisível, que gera por trás das formas a intenção que preside a essas mesmas formas. Não é? Houve um momento que reconhece, de que se lembra, em que a Igreja Católica, a fé católica, deixou de responder às suas interrogações sobre a ordem, sobre essa tal ordem cósmica que faz com que estejamos hoje aqui. A fé é uma emoção interior, é uma identificação daquilo que nós sentimos com aquilo que nós entendemos. A Igreja Católica baseia-se fundamentalmente na mensagem do Cristo, que é uma mensagem que ensina que só o amor pode salvar. Ele morreu para ensinar que só o amor pode salvar. E isso não lhe chegou como explicação? Eu acho que chega cada vez mais. Ou seja, o que na Igreja me chocou foi os dogmas, foi a rigidez, um certo estaticismo de ensinamento, que a da altura não me devolveu um entendimento do movimento. E isso a astrologia ensina. As coisas evoluem, as coisas mudam, as coisas transformam-se e transformam-se para que a consciência se possa gradualmente ampliar. E ampliar descobrindo tudo o que há de inconsciente, ou seja, os nossos medos, as nossas memórias, que são imensas, muito mais do que nós suspeitamos. E dessa tensão entre aquilo que sabemos de nós e o que não sabemos e o que vamos descobrindo todos os dias através da experiência da vida, nasce um ampliar de consciência. Mas nas suas palavras não há nada que não se ajuste, por exemplo, ao discurso do padre Vítor Melícias. Mas é evidente que nem pode haver. Que há coisa há de mais ligação do que a ideia de um Deus, Pai Criador de todas as coisas, de uma fraternização do homem com todos os seres e de um Cristo que é Cristo cósmico, no qual todas as coisas se integram. Há bocadinho a Zona Flávia até, quando nos comentámos, eu gostaria depois de fazer uma reflexãozinha breve sobre Eu isto. gostaria de passar isto para a dimensão do cosmos, como se estivéssemos a ver através do universo, e pensar que o universo tem um projeto e que o projeto é unir o dividido. O universo é dividido e é unir o dividido. De resto, o universo quer dizer versus uno, quer dizer para a unidade. Ora, em termos psíquicos, unir é amar. Ou seja, não há nada que permita um ser sair da sua solidão e expandir-se, senão através do amor. E libertar-se dessa dor de solidão e de separação, que é a nossa condição de nascimento, senão através do amor. Só que o amor é uma lei cósmica. É uma lei, a astrologia ensina-nos que é uma lei. É a lei da união. E é uma lei que se tem que viver trabalhando exatamente o nosso psiquismo todos os dias. Não é uma expectativa, não é uma carência, não é uma dependência, não é uma forma de poder. E eu penso que esse amor que eu aprendi na Igreja Católica através do Cristo, eu não entendi bem na altura. Não entendi. No sentido que ele não me apareceu como uma lei rigorosa. E uma lei rigorosa que nos obriga a trabalhar os medos e a correr riscos. Ou seja, a sua exigência era maior. Essa exigência de uma lei era mais rigorosa do que as respostas que a Igreja lhe dava. Aquilo que a experiência da astrologia me traz, que é a evidência de um universo inteligente com o qual nós estamos a cada minuto em referência, traz-me também a evidência dessa lei do amor. Que me faz acreditar que realmente o Cristo foi a última palavra da salvação. Mas faz-me acreditar por trabalho interior e por teste de transformação interior, ou seja, por movimento de evolução, e não como um dogma estático que ensinam que é daquela maneira. Bom, podem todos, mas eu tenho que introduzir. É só para dizer o seguinte, este problema da inteligência é do homem ou do universo? Quem
Quem é que organiza a natureza? O universo, a inteligência, a astrologia ensina. Uma provocação. Nós vamos aqui deixar pistas de reflexão e depois nas outras partes e com as perguntas dos nossos telespectadores que vão poder pôr perguntas em direto aos nossos convidados, como sempre acontece, terão com certeza ocasião de trocar mais opiniões. Temos agora connosco também o Filipe Rocha, que é responsável pelo Centro Tibetano em Lisboa e, como já fica dito, portanto, ele professa a religião budista e a religião budista tibetana. O budismo é, como todos sabem, uma religião oriental, muito antiga, mas não pode deixar de causar alguma estranheza, penso eu, Filipe, à mentalidade ocidental, a existência do budismo em Portugal, porque há muito poucos budistas ainda, de uma maneira geral, no Ocidente e particularmente em Portugal. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar, de lhe pedir, era que explicasse de uma forma clara e breve também, o que é que distingue a maneira de estar na vida de um budista? É o despojamento, um despojamento especial, que o faz assim, por exemplo, estar de sandálias? Sandálias disseram que era muito calor aqui. Exatamente, mas não há mais nenhum homem de sandálias, penso eu, você está de sandálias e sem meias, há um certo despojamento, penso eu, na sua atitude até física, isso corresponde a uma necessidade interior Não, que tem a ver com a religião ou não? Não necessariamente. O budismo, como sabem, como disse, é uma religião muito antiga e o que é característico no budismo, e é isso talvez que atrai algumas pessoas, e cada vez mais no Ocidente, e que faz com que hoje em dia não haja nenhum país ocidental onde não haja uma forte implantação budista, não só tibetana, mas de outras tradições. Há uma certa moda do budismo, não é? Agora há uma certa moda do budismo também. Grandes atores de Hollywood Sim. são budistas, ajudam muito a causa budista. Sim, também é verdade. Bom, Há um certo fenómeno de moda aí. Aí há dois fatores também diferentes. Bom, a causa budista e a causa tibetana são coisas diferentes e às vezes aparecem juntas e às vezes há razões para estarem juntas. Mas o que caracteriza a abordagem budista do mundo é uma aproximação totalmente não dogmática. Como sabe, o budismo não é uma tradição teísta, ou seja, a abordagem que faz da espiritualidade não faz em termos de uma abstração filosófica ou assim. Diz, por exemplo, estou a recordar as palavras de Khyentse Rinpoche, que é o responsável espiritual da nossa escola tibetana. Ele diz que toda a gente quer escapar ao sofrimento, ninguém quer sofrer. E onde toda a gente aplica o potencial que tem de inteligência, de coração, de conhecimentos assim, para tentar resolver esse problema fundamental, que é o sofrimento. E o problema é que há uma ausência de capacidade de realmente responder a isso. Então, o budismo aparece nesse contexto como uma tradição que possui não só o conhecimento, como um método para o realizar. Aqui, quer conhecimento, quer método, significa que a abordagem budista é muito pragmática, diz ao sofrimento, vamos ver como vamos resolvê-lo e então vamos utilizar todo o potencial que existe, todas as qualidades que existem a partir de qualquer ser humano, e aí não há diferença nenhuma entre um ocidental, um oriental ou assim, e através da própria realização que o Buda representa, da iluminação, Da iluminação. Sim, do ensinamento que o Buda dá e que é transmitido até hoje por uma linhagem ininterrupta de mestres, é algo totalmente claro a nível do budismo, e não só, como o Padre Melícias falou de um Papa, de outro e de outro, onde a gente sente que há uma certa continuidade das grandes tradições religiosas, em que, em lugar de se pôr a questão, vamos acreditar nisto ou acreditar naquilo, converter-se a isto ou aquilo, vamos compreender o que se passa. Vamos compreender o que passa, mas cada vez mais longe, cada vez mais profundamente. Mas todos nós queremos compreender o que se Certamente, passa. A Flávia certamente. acabou de dizer que o que ele levou à Absolutamente. astrologia foi o querer compreender melhor o que se Absolutamente. passava no cosmos, não é? Claro que em que sim. é que a vossa atitude é diferente? Ou porque é que vocês pensam que chegam mais longe nessa compreensão? Note, Maria, ninguém vai dizer que pensa que vai chegar mais longe ou assim. não é? As pessoas fazem uma opção em função daquilo que pensam que é melhor, mais Certamente. Mas mais próximo de uma certa noção de verdade, não é? Certamente, mas as opções são individuais. Assim, Claro. Ninguém vai dizer a minha religião é que é e a gente vai mais longe da nossa religião assim. O que acontece, de facto, é que há uma linhagem de seres que realizaram o ensinamento do Buda, que o transmitiram e que têm o conhecimento que o budismo procura, que o budismo chama sabedoria, que é a realização da verdadeira natureza dos fenómenos. Ou seja, nós estamos
perante uma série de fenómenos de consciência, por exemplo, estamos num estudo e assim, estamos todos de acordo em relação às características mais exteriores e diretamente perceptíveis, mas a atitude budista, que é uma atitude que começa por ser ética, que depois dirige uma atitude de concentração e que finalmente vai à procura dessa sabedoria, que é o reconhecimento do que realmente se passa, do que é realmente todos os fenómenos que aparecem na nossa consciência e do que é realmente a consciência que os experimenta. E é esta solução última que se chama a iluminação. O que distingue, o que caracteriza igualmente o budismo não é só esta abordagem, esta procura da natureza última dos fenómenos, que por definição não é de onde uma procura dogmática, uma procura experimental, onde é algo que é feito por tradição, onde há um conhecimento que é transmitido por um mestre aos seus discípulos, que eventualmente vão se esforçar para adquirir o mesmo nível de conhecimento e perpetuar assim uma tradição. Mas há pessoas que sabem mais, há pessoas que sabem menos. É Os lógico. vossos mestres sabem mais, não é? Por exemplo. Certamente, evidentemente. Porque têm mais experiência, porque desenvolveram mais as suas qualidades, praticaram mais tempo, etc, etc, etc. Mas isso não significa que amanhã ou a geração seguinte não surjam de novo pessoas que vão alcançar o mesmo nível, não é? E pressupõe-se na tradição budista que o mestre budista, como sua santidade Dalai Lama, que é o líder espiritual do budismo tibetano, como sabe, é uma pessoa totalmente excepcional. E então é óbvio que nós o reconhecemos como alguém que realizou, que compreende o seu espírito da mesma maneira que o Buda, onde a esse nível não queremos nenhuma distinção, onde a realização espiritual do Dalai Lama, que penso que hoje em dia as pessoas conhecem de modo geral, foi Prémio Nobel da Paz e assim, é idêntica à realização espiritual do Buda. Então é nesse sentido que essa tradição religiosa permite transmitir às gerações que se vão sucedendo o método para adquirir esse conhecimento, por um conhecimento com uma sabedoria de realizar a natureza última dos fenómenos e de onde passar para além da ignorância. Não? Eu preciso que... Toda a gente, eu ainda não percebi bem Sim. em que é que se distingue o budismo das outras tentativas de compreender, de alcançar a explicação dos fenómenos universais, do fenómeno do universo, não é? Certo. Todos nós queremos compreender. Naturalmente, Maria Elisa, seja através da ciência, mas seja não é através evidente... da fé, ou as duas coisas conjugadamente, em que é que se distingue Certo. a vossa... Mas eu não estou necessariamente a fazer uma apologia de uma distinção. Estou a explicar... Não há distinção, do seu ponto de vista há distinção. Mas isso leva-nos para um outro tipo de conversa, que é muito mais teológica, muito mais filosófica, muito mais complexa, que penso que não seja a abordagem que queira fazer. Ou isso não lhe interessa como atitude, se tivesse que tentar convencer uma pessoa de que o budismo a levará a um caminho de maior equilíbrio, de maior bem-estar consigo própria do que qualquer outra religião, o que é que você diria a essa pessoa? Mas talvez essa dificuldade que estamos a encontrar é que no budismo nunca existiu essa atitude. Ela não existe ainda hoje e nunca existiu. Nunca houve uma atitude de querer convencer alguém do que é que seja. O budismo dispõe de um potencial de conhecimento, dispõe de um número muito grande de métodos para realizar esse conhecimento. É de facto uma tradição vastíssima. As escrituras budistas são centenas e os comentários são milhares e milhares. Os métodos, as formas de meditação, as formas de yoga, é um número realmente muito, muito vasto e de onde esse potencial existe, essa tradição está presente e as pessoas podem procurá-la e praticá-la e ela está aí de portas abertas, mas nunca, não há essa ao longo da atitude. história da humanidade, nunca foi o budismo convencer alguém de que ele é que tem razão e que as pessoas devem ser budistas. Porquê? Porque não se trata de um fenómeno de conversão, mas de um fenómeno que exige um esforço por parte do praticante. Sou Quer dizer, eu... vocês estão lá e a pessoa tem que se aproximar. Se quiser, aproxima-se. Absolutamente. Porque sou eu, a Maria Elisa ou qualquer pessoa que vai abordar o budismo, que diz assim, vamos lá ver o que é que isto é, vamos estudar o assunto, vamos tentar compreender o que o Buda ensina, o modo como ele é praticado e tudo isso, vamos pôr isso em prática, vamos realizar isso, e então, sim, há uma abordagem do budismo. Mas dizer, bestial, vou ser budista, isso não vai resolver coisa nenhuma, é óbvio, não é solução nenhuma para o sofrimento, não é para coisa nenhuma. Já voltaremos a falar consigo ao longo deste programa. Eu queria agora falar com uma mulher, uma mãe, uma professora também. Boa noite, Maria Adelina. Não está. A Maria Adelina é docente na Universidade Clássica de Lisboa, é católica Sou. e praticante. Sim. E os seus 3 filhos, tanto quanto eu sei, também, não só por terem sido educados na religião católica, mas encontraram o caminho para a fé também, eles próprios. O que é que pensa ao ouvir, por exemplo, o Filipe falar do budismo,
a Flávia falar do percurso que a levou à astrologia. O que é que pensa das pessoas que não encontraram na religião católica um caminho para a sua necessidade de preencher o seu lado espiritual? Eu tenho alguma dificuldade em compreender essa procura, na medida em que eu encontro na minha fé tudo aquilo que eu preciso, sim. É a minha fé que me ajuda a desempenhar a minha função de mulher, de mãe, de profissional. Eu penso que com outra força, outro estímulo, outro entusiasmo. Eu estava a ouvi-los e estava a pensar na resposta que Simão Pedro deu a Jesus Cristo quando ele lhe perguntava aos apóstolos se o iam abandonar. E Simão Pedro respondeu: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Portanto, quer dizer, isto é uma grande fonte de alegria e de felicidade. No entanto, na vida de um cristão há também uma grande inquietação, uma grande insatisfação, na medida em que há uma grande caminhada a fazer, e essa caminhada faz... É para onde essa caminhada? Essa caminhada é para a vida eterna, não é? Mas essa caminhada faz-se com... A pessoa cai, a pessoa tropeça, a pessoa volta atrás, mas pelo menos sabe para onde vai e sabe por onde vai. Tem os mandamentos, tem o Evangelho e não vai sozinha, tem muitos apoios, tem os sacramentos, tem os sacerdotes, tem meios de formação que vão da catequese à própria missa, onde há sempre a explicação da leitura, e por isso a pessoa sente-se segura. Quando vê tantas pessoas como hoje existem não encontrarem na sua religião, na católica, resposta para as suas inquietações, embora a Maria Adelina já tenha explicado perfeitamente que não é o seu caso. Não. Quando vê, por exemplo, o próprio padre Melícias dizer que entende que a Igreja devia encontrar um novo elan e que em relação a certas questões, mais de ordem prática do que propriamente de ordem filosófica, a Igreja poderia ter outra atitude diferente e mais aberta. O que é que pensa? O que é que pensa disso? Acha que a Igreja se aproximou tanto dos problemas do homem moderno quanto seria desejável? Eu não sei se os problemas do homem moderno são assim tão diferentes na sua essência. Não acha estranho que, por exemplo, o Papa pareça mais preocupado com o discurso sobre a contracepção, contra o uso do preservativo, do que propriamente com os fenómenos dramáticos de exclusão social que hoje existem, embora ele também se preocupe. Mas essa não deveria ser a prioridade das prioridades? Não sei, tudo é prioridade. Eu penso que no Evangelho, e cada vez que a pessoa lê o Evangelho e torna a ler, apercebe-se da grande exigência que há. E o que eu penso é que as pessoas tentam resistir a essa exigência. Quer dizer, talvez seja uma atitude de... o Evangelho exige uma atitude de coerência muito grande. E a pessoa procura encontrar essa coerência de outra maneira. Quer dizer... Está a falar de quê, concretamente? Estou a falar das fugas que estava não é? Referiu que havia fugas à Igreja Católica, pessoas que abandonam, que não encontram. Eu penso que talvez seja um pouco por causa dessa exigência do Evangelho. Bom, mas a própria Igreja Católica, em séculos passados, já reconheceu, ou veio a reconhecer, que fez... que errou profundamente noutros séculos, não é? Isso é natural. Portanto, não admito que agora que a Igreja Católica se esteja a enganar. Isso é possível. Não sei, quer dizer, não Pensa me nisso ou não? compete a mim dizer. Não, eu acho que a defesa da vida e a defesa de outros valores, como a fidelidade, como a castidade, são valores em si que não passam com os tempos. E a defesa da integridade física, a defesa da saúde... Quando, por exemplo, uma doença tem a expressão terrível que hoje tem, a SIDA, se a pessoa, por fraqueza, segundo o seu conceito, não consegue manter essa fidelidade, para si justifica-se que um Papa aconselhe claramente o não uso de preservativos, apesar desse problema terrível que é a SIDA? Eu penso que tudo isso também depende das circunstâncias e é muito variável, e eu não gostaria de estar
a julgar, a pronunciar-me sobre esse aspecto. Mas eu acho, já se falou aqui do sofrimento. Eu penso que a religião católica também tem uma resposta para o sofrimento. E essa resposta para o sofrimento é que o sofrimento é a maneira, o modo da pessoa se identificar com Cristo, porque Cristo também sofreu e morreu por nós. Portanto, é uma aproximação, essa identificação é uma aproximação. Portanto, eu acho que o sofrimento é difícil. As pessoas, nos nossos dias, procuram ultrapassar o sofrimento, não ter sofrimento. Eu penso que isso é humano, eu também. Quer dizer, ninguém quer sofrer, não é? Claro. Mas temos que sofrer, acontece, nem todas as famílias, há momentos de dor e há momentos também de alegria. Mas se nós pensarmos que esse sofrimento é valorizado desta maneira, de ser uma aproximação a Cristo, eu penso que Há uma aceitação mais natural desse... pelo menos ajuda um pouco, não é? Muito obrigado. Fique connosco para a segunda parte deste programa sobre crenças e religiões. Até já. Na segunda parte do programa de hoje vamos continuar a falar de crenças e religiões. E não se esqueça, na terceira e na quarta parte, os nossos convidados vão poder responder às perguntas dos nossos telespectadores, que podem pô-las através dos telefones da Rede de Lisboa 757-5991 ou 757-5751. Ficamos a aguardar os vossos telefonemas. Entretanto, vou introduzir os outros convidados que hoje temos connosco e que são, por exemplo, o Régis Sousa. Boa noite, Régis. A sua indumentária é de alguma maneira esclarecedora. Você é um pai de santo, Sim, sim. É brasileiro e professa uma religião afro-brasileira, o candomblé, Sim, sim, o candomblé. que é extremamente popular no Brasil, por exemplo, mas que não será muito claro para os portugueses o que é que faz um pai de santo em Portugal. Pronto. Um pai de santo não faz nada, pronto, nessa parte, porque pai de santo não existe. Existe um zelador de santo, um babalorixá. Um babalorixá quer dizer, baba é um zelador. Orixá quer dizer ori é cabeça e chá é força. Seria um zelador da força cósmica, que seria porque na África eles não cultuam o santo, cultuam a força da natureza. Cada orixá, cada força faz parte da natureza, da árvore, do vento, da água, de tudo que é a natureza. Então o africano tem esse elemento para se cultuar. Então nós usamos esse mesmo elemento para o ser humano, porque nós acreditamos que De que modo é que procuram utilizar a força da natureza na caminhada do ser humano para a felicidade? Penso eu que também esse é o vosso objetivo, nós todos, não é? Sim, por exemplo, nós usamos em forma que acreditamos, nós temos a numerologia africana. E dessa numerologia da data de nascimento, nós conseguimos tirar o que se passa na barriga da mãe. Porque geralmente os problemas não estão em bruxedo, não estão em feitiços, não estão em catiços, como diz no Brasil, mas sim está de barriga de mãe. Já está do destino, dos oduns. Odum quer dizer destino, é uma palavra iorubá. Então é daí que a gente vai procurar resolver o problema do ser humano, da pessoa que vai nos procurar. Você leu Freud, estudou psicanálise. Não. Isso vem tudo mesmo da minha nação. Isso é de hierarquia. Sim. É da hierarquia de pai de santo. Todo zelador, para ser um zelador de santo, tem que ter 7 anos de iniciação dentro da seita, dentro da religião afro-brasileira, que é o candomblé. E candomblé é um nome, nagô, quer dizer dança, dança africana.
Qual é que você tem alguma curiosidade ou sentiu alguma vez alguma curiosidade por outras religiões ou essa atraiu-a desde logo? Não, não. Tive várias curiosidades, porque é um mistério. E o mistério é uma coisa que o ser humano está sempre aguçado, sempre a querer descobrir. Então, para mim aceitar essa religião, eu tive que ver, eu tive que sentir. E o espírito se sente. Ninguém vê fantasma voando por aí, ninguém vê nada disso. Sente a natureza, sabe que é a natureza, porque o africano sabe que tudo tem vida. Mas E nós você não é acreditamos. africano. Eu não sou africano, mas tenho uma raiz. Fui feito, porque quando você passa a ser um iniciante dentro do candomblé, você passa a ter o mesmo batismo, o mesmo ritual que eles passam na África. Então você passa a ter sangue africano. O que é que significa? Algumas dos elementos com que você se veste hoje têm significado particular. Por exemplo, esse turbante branco feito de renda, Pronto. de crochê, isso Não vamos significa o dizer quê? nem Os sapatos brancos, a meia branca, que eu não sei se o nosso realizador está a mostrar, tudo isto tem algum significado particular? Sim. Os seus colares? O branco quer dizer a paz. Geralmente a sua cabeça, se tem uma força, ela tem que estar na paz. Você tem que cobrir sua cabeça de branco. Tem que ter um alá. Isso chama-se alá. Eu estou de branco e preto. Isto quer dizer o quê? Quer dizer alguma coisa? Não, o preto perturba? O preto não é que perturba, o preto é uma cor neutra. Ele também não é bom e nem é mau. Ele é neutro, então você está apto a qualquer coisa. Qualquer energia que passar, você tem condições de acatar com ela, porque ela é neutra. O preto Enquanto é neutro. enquanto você tem o branco, é uma luz, e geralmente é uma força, é um clarão, é um caminho. Aliás, não deixa de ser curioso que a outra pessoa vestida de branco seja a Flávia Monsaraz. Para além de si, provavelmente ela também acredita E a vestimenta, nessa força do branco. A vestimenta são trajes de acordo com a idade do iniciante dentro da religião. Com os anos a que você é guia espiritual, sim, digamos com assim. os anos. Você tem um traje, você tem um fio. Esse fio, cada fio tem uma cor, tem um orixá. Depende de... Pronto, o azul, Ogum, a guerra. É o guerreiro, é o que nos protege, é o que nos caminha. Amarelo é a vaidade, é o ouro, é o amor. Você vai ganhando fios desses à medida que os anos de prática passam? Não. Desde que você inicie, você tem uma força, essa força tem que vir de algum lado. E esse lado quer dizer mar, pronto, água doce, mato, estrada. Alguma dessas forças vai ser sua. Foi que acatou você, que acalentou você no dia do seu nascimento. E essa força tem que ser evoluída, que passa a ser uma força espiritual, passa a ser o seu dia a dia. Regis, você não respondeu à minha primeira pergunta, eu estou curiosa. Porquê é que você veio para Portugal? Eu vim para fazer um curso e vim por causa da L'Oréal. Eu sou cabeleireiro, pronto. E por um motivo, Você de profissão é cabeleireiro? Sou cabeleireiro. Então, por um motivo, estava trabalhando e uma senhora passou uma vida, uns problemas, e me contou e me pediu para ajudar. Dessa senhora começou a vir outros, e eu não pude parar. Cá, em Portugal. Cá. E aqui montei uma casa, pronto, de candomblé. E tenho minha casa toda, pronto, toda firmada como deve ser, porque no Brasil você ter uma casa não é só 4 paredes. Você tem que ter chão plantado, você tem que plantar uma raiz africana, você tem que ter o teto, você tem que ter um santo africano. Tudo tem que ter uma determinada orientação. Tudo. Folhas, água, tudo tem que ter um elemento. Você tem que criar um elemento para aquilo ser um orixá, para aquilo ter fundamento, para quem nos procura. Se, por exemplo, uma pessoa lhe diz a data de nascimento, como você disse que acontecia, que essa numerologia tinha um significado, o que é que você conclui? Se eu lhe disser que nascia 4 de junho, você olha para mim e o que é que diz? Não, tem que ter a data de nascimento, dia, mês e ano, fazer uma contagem, dali vai sair o seu destino e dali vai sair do que passou a barriga para chegar a um certo ponto. Qual é a diferença entre a sua religião e o movimento da astrologia, por exemplo, que também consulta os dias e o ano, etc.? Nós não temos diferença, pronto. A diferença é que, pronto, eles vão diretamente aos astros e nós respeitamos os astros. Respeitamos a Lua, que tem uma força muito grande. Eles também respeitam. Pronto, por isso mesmo. Eles trabalham com os astros e nós respeitamos. É diferente. Nós não trabalhamos com os astros. Trabalhamos com o elemento terra. Trabalhamos com o elemento natureza. Vocês acreditam na reencarnação? Sim, claro. Acreditamos porque o espírito é assim. A nação Nagô tem essa parte que é a parte espiritual, natureza. Quando os escravos foram levados ao Brasil, teve uma ligação entre a religião índia, tá? E o catolicismo.
Então passou a nascer a Umbanda, que é uma... Já é muito complicado, já são muitas Pronto, coisas novas. já no é mesmo dia. pronto, por isso, Daqui eu a lhe pouco ninguém digo, percebe nada. por isso que eu lhe digo, a Umbanda é uma mistura de religião. Então passou a cultuar os espíritos de reencarnados. Pessoas que tiveram em terra, índios, caboclos, pronto, que tiveram em terra, não conseguiram acabar a sua missão, volta em espírito, reencarnando numa pessoa, pronto, reencarnando num adepto, e ali ele vai fazer o bem e vai continuar, para depois ele reencarnar de novo em nova matéria. Aí acreditamos. Bom, há talvez muito mais espíritas do que os nossos telespectadores poderão supor. Há pelo menos 38 associações espíritas em Portugal. Essas são as que fazem parte da Federação Espírita Portuguesa, de que é presidente o João Xavier de Almeida. Boa noite. Diga uma coisa, tem uma ideia, para além deste número de associações que a vossa federação congrega, de quantas pessoas é que acreditam ou praticam de alguma maneira, já gostaria que me explicasse isso, o espiritismo em Portugal, é que acreditam na reencarnação, da maneira como os espíritas acreditam? Bom, sinceramente, não tenho elementos que permitam avaliar esse número. E acho mesmo dificílimo estabelecer esse número de espíritas. Bom, mas a partir do momento em que há associações designadas como tal... A frequência dessas associações poderia ser um índice, Exato. se devidamente estudado, elaborado. Mas há muitas pessoas, em sua opinião? Sim, milhares de pessoas, o que não serão todos espíritas, digamos, praticantes, militantes. O que é um espírita militante? As pessoas recorrem ao espiritismo. A ideia que eu tenho, provavelmente estou completamente errada, é que as pessoas recorrem ao espiritismo sobretudo quando têm a fatalidade de perder um ente querido. Quando querem, depois desse acontecimento nefasto, continuar uma comunicação, um pouco como dizia há pouco o Regis, que ficou interrompida numa conversa que não se acabou, e então aí sim as pessoas, algumas, recorrem ao espiritismo. Ou há outras razões, há pessoas que mesmo sem essa razão, próxima, desde sempre acreditam no espiritismo. Do meu conhecimento não é essa a causa principal que leva ao espiritismo. Do meu conhecimento, da minha observação, o que mais leva ao espiritismo são certas perturbações que as pessoas experimentam e que, tendo recorrido à medicina, à psiquiatria sobretudo, não experimentam grandes melhoras. Outras vezes não chegam a um ponto de gravidade que tenham de recorrer à medicina. Mas pressentem algo que, enfim, que perturba, que molesta e que talvez o espiritismo possa ajudar, enfim, a resolver, a afastar. Eu hoje falei com uma dessas pessoas que justamente me explicava a sua convicção, a sua crença no espiritismo, porque numa certa altura da sua vida, durante um período largo, ainda 3 ou 4 anos, se tinha sentido muito doente e a medicina não tinha sabido encontrar resposta para a doença. Os médicos diziam que a pessoa não tinha nada e a pessoa tinha febres altíssimas, passava mal, de tudo. E realmente, como o senhor diz, foi nessa altura que a pessoa pensou que tinha que arranjar alguém que lhe tirasse aqueles espíritos. É normalmente nessas ocasiões que as pessoas recorrem ao espiritismo. Bom, é realmente com essas características que a maior parte das vezes o espiritismo é procurado pelas pessoas. E quando elas sentem que algo as ajuda a superar algo desconhecido, mas que efetivamente e realmente as perturbava, naturalmente ganham uma certa segurança, uma certa confiança, e com o evoluir do processo e, digamos, com o desfecho favorável, evidentemente as pessoas, enfim, aderem, adquirem uma convicção. Esse caminho tem sempre um desfecho favorável? Vocês conseguem sempre bons resultados? Se a pessoa não persistir, por exemplo, evidentemente que não se chega a um resultado favorável. Por outro lado, as perturbações nem sempre são dessa natureza. Podem ser meramente orgânicas e do foro da medicina comum. Estamos a falar de um caminho difícil e com barreiras extremamente ténues, se é que as há, entre a seriedade e a charlatanice, se me permite a expressão. Como é que o senhor, por exemplo, que, enfim, com certeza encara com seriedade isso que faz, como é que o senhor aconselharia os nossos telespectadores, por exemplo,
numa situação em que se sentissem tentados a recorrer a uma solução desse tipo, a distinguirem entre aquilo que se pode chamar uma pessoa séria, do seu ponto de vista, e um simples charlatão? Ou não admite que há? Bom, com todo o respeito pelas pessoas, que o merecem sempre, um índice muito seguro é quem presta esse tipo de serviços levar ou não levar dinheiro. Se leva dinheiro, se é remunerado, não é espírita. Porque a doutrina espírita, a própria doutrina, exclui totalmente, não é proibir, não se trata de proibir, nem se pensa em levar dinheiro por prestar um serviço, um apoio espiritual a alguém. Bom, mas o não pedir imediatamente uma contribuição financeira pode, no Nem entanto, aceitar. induzir a uma expectativa. É isso. Portanto, Nem do seu aceitar. ponto de vista, Nem aceitar. não pode aceitar De maneira qualquer nenhuma. remuneração. Não deve, não aceita, nem pensa nisso. Está totalmente fora de causa receber qualquer tipo de honorários, uma remuneração, de maneira nenhuma. O que é que tem a dizer-nos sobre aquelas sessões de que ouvimos falar com frequência, das mesas de pé de galo, dos copos, da invocação dos espíritos, que é feita de uma maneira, enfim, bastante improvisada, parece-me a mim, e porventura justamente com um espírito menos sério? Essas práticas são legítimas, são vantajosas? De maneira nenhuma. São perigosas e inconvenientes, isto racionalmente à luz da doutrina espírita, que é eminentemente racional, sem superstição, nem crenças, nem palpites, enfim. A doutrina espírita ensina-nos o porquê da inconveniência dessas práticas. Os copos, é que esse tipo de sessões, primeiro, de maneira nenhuma se lhes deve chamar espíritas. Serão sessões mediúnicas, são coisas distintas. E pode haver pessoas dotadas de faculdades mediúnicas através das quais se gerem esse tipo de fenómenos e outros parecidos ou até muito diferentes, uma vasta gama. Mas essas pessoas, tendo mediunidade, não necessariamente conhecem o espiritismo e geralmente nem conhecem. E, portanto, aquelas regras são coisas distintas, absolutamente distintas. E então, não são sessões espíritas de maneira nenhuma, são sessões mediúnicas em que as faculdades mediúnicas da pessoa, enfim, funcionam e produzem certos efeitos. Uma aproximação, uma chamada dos espíritos. De qualquer maneira, admite isso, ou também não? A chamada dos espíritos, bem, naturalmente, não é uma prática fundamental chamar espíritos. O espiritismo é, sobretudo, a sua definição, o estudo da origem, natureza e destino do espírito e das suas relações com o mundo corpóreo. Portanto, estudo, acima de tudo, estudo. Portanto, a racionalidade é indispensável, a lógica, enfim, a sensatez também. Mas há milagres. Os senhores consideram que há milagres feitos através do espiritismo ou não? Não, de maneira nenhuma. Tudo Então que essas pessoas que acontece... chegam com as tais perturbações que a medicina, por exemplo, não conseguiu resolver, a psiquiatria, etc., e que depois são curadas, entre aspas, se me permite, pelo espiritismo. O que é isso? Não é milagre nenhum. É a ordem natural das coisas. A medicina tem o seu foro de ação, de atividade, de eficácia, não resolve certos outros problemas fora do seu foro. O espiritismo também resolve certo tipo de problemas, enfim, do seu foro, da sua natureza. E não resolve aqueles que a medicina pode resolver, é isso? Não, o espiritismo, há um grande equívoco em confundi-lo às vezes com curandeirismo. Não é curandeirismo nem medicina. Acessoriamente, digamos assim, podem acontecer, e acontecem, comprovadamente, acontecem curas. Mas curas acontecem de muitas maneiras, até no seio das religiões, Exatamente. etc. Muito obrigada. E é justamente de um desses fenómenos, e concretamente do fenómeno de Fátima e dos milagres de Fátima, que nos vai falar o João Lino Castro. Olá, João, boa noite. O João é membro da Associação dos Servitas de Fátima e, em particular, responsável pelo setor das promessas. Ora, quando falamos no setor das promessas, estamos a falar nas pessoas que vão agradecer um milagre feito por Nossa Senhora de Fátima, não é? Uma graça, um dom que Nossa Senhora possa ter concedido. Portanto, normalmente, gostaria de... A atitude da promessa, nem todos os peregrinos vão em atitude de promessa.
Promessa no sentido de que eu prometi qualquer coisa, vou cumprir. Eu trabalho nesse setor e é com muito gosto e que posso, digamos, partilhar aqui um pouco o que é esse contacto com essa gente fantástica, com essa fé que às vezes sinto mal comentada por muita gente e por gente até que acredita na Igreja Católica. Há alguma racionalidade de que falava agora aquele nosso amigo nessa negociação, diria eu, com o sagrado que fazem essas pessoas que vão cumprir promessas? Porque estão a negociar, não é? Não concordo nada Nossa consigo. Senhora de Fátima faz um determinado milagre, opera uma certa cura e, em contrapartida, a pessoa vai, muitas vezes a pé, de joelhos, ou entregar isto, ou entregar aquilo. Isso não é uma espécie de uma negociação? Não concordo nada consigo. Vou-lhe dizer várias coisas. Primeiro, eu sou habitualmente peregrino de Fátima. E é um acontecimento, para mim, na minha vida, fundamental. Não prescindo na minha vida de todos os anos ir a pé a Fátima. Há quantos anos faz isso? Para aí há 8, 9 anos. É um encontro fantástico na minha vida, que preciso dele como do ar com que respiro. Qual encontro? O encontro com Nossa Senhora quando lá chega ou a caminhada? A caminhada, o retiro espiritual, a serenidade, a Vai oração. em grupo ou vai sozinho? Vamos num grupo de 100 pessoas, que cresce todos os anos e pronto. É um encontro enorme que tenho no caminho. Normalmente não chego a Fátima porque tenho que ir trabalhar em Fátima, portanto perco talvez o melhor. Portanto, tenho a noção do que é ser um peregrino. Tem que ir trabalhar, é ajudar os outros peregrinos, as No pessoas... meu trabalho como servite. Mas em quê? Fundamentalmente. Porque as pessoas muitas vezes ferem-se, as pessoas chegam em condições que nós vemos Não, através da cada vez televisão ou mais. lá, muito precárias, difíceis, não é? Cada vez mais as pessoas chegam a Fátima em melhores condições. Vão mais bem calçadas, estão mais ensinadas na forma como devem proceder. Nós vamos com um grupo, Então o espírito de sacrifício aí entra também ou não? claramente, essa é a mensagem de Fátima. Mas se entra, porque é que é melhor as pessoas irem mais bem calçadas? Vamos lá ver, o sentido da minha caminhada a Fátima e de muita gente é um retiro, é um encontro. Não é a atitude tanto de sofrimento, porque eu digo de sofrer, não tenho uma dor, porque aquilo é uma alegria tão grande, porque é um encontro que eu vou ter. Então Portanto, porque eu ir a pé? porque tenho uma oportunidade de ter tempo Para refletir? para refletir, para ver a natureza, para ir num caminho com um irmão ao meu lado, que é esse o grande sentido, de poder partilhar uma dificuldade, de o poder ajudar. Isso vale muito. E é esse o sentido, é essa caminhada que eu tenho. Mas pronto, para além dessa experiência, aquilo que eu queria falar da promessa é o seguinte: as pessoas, muitas das pessoas que vão a Fátima vão agradecer. Agradecer coisas várias, outras vão pedir pela paz do mundo, outras vão pedir pela conversão da Rússia, outras pela conversão do mundo. Outras vão também agradecer graças que lhes foram concedidas. E repara o seguinte, não se trata de pagar, trata-se de agradecer a quem lhe concedeu uma graça. E, portanto, tem todo o sentido vir a Fátima agradecer algo que se pediu, se eu pedir a Nossa Senhora que me conceda algo e foi concedido, mal de mim se eu não for àquele local agradecer. Tenho que dizer a Nossa Senhora, cara na cara, se é essa a minha fé, se é isso que eu acredito, obrigado pela graça que me concedestes. Portanto, não tem isto o pagamento, mas também lhe direi, também não faz sentido, se a graça não me foi concedida, ir a Fátima agradecer. Porque não tenho nada para agradecer. E há muita gente que antes de ser concedida a graça ou de não ser concedida, vai em atitude de súplica pedir. E vai nessa caminhada. Vai às vezes com grande sofrimento. E há uma atitude de fé notável, de coragem, de sem nenhum pretenciosismo. E as pessoas naquela passadeira, por exemplo, em que vão com grande esforço, é um testemunho de fé, de coragem, que para mim me enche todos os dias. Gostaria talvez de explicar... O seu diálogo com o sagrado faz só através de Nossa Senhora de Fátima? Por saber. Não. Quer dizer, antes de mais, eu sou mais do que tudo, sou Católico. católico, apostólico romano. Esse é o sentido. Cristo, para mim, é o caminho, a verdade e a vida. Nossa Senhora foi algo que me ajudou e cada dia mais me ajuda a conhecer melhor Cristo. Para mim, a referência é Cristo. Maria é, de facto, uma mulher que, através de ter sido mãe de Cristo, através de tudo isto que roda por ela, tem sido sempre e é para todos o caminho que nos leva a Cristo. Repare que se olhar naquele santuário de Fátima, o centro daquele santuário é o coração de Cristo. Nossa Senhora está à esquerda, mas o centro daquele santuário é de facto o coração de Cristo. Você acredita em milagres? Acredita completamente? A ver, eu vejo milagres em Fátima permanentes. São milagres de conversão.
Aquilo que Nossa Senhora E milagres de ordem física, milagres ultimamente, de cura física, de doenças graves, etc. ultimamente não tem havido, digamos, grandes milagres que se possam considerar transcendentes ou que se possam considerar milagres. Procuramos um milagre e é importante que ele venha a acontecer para que a santificação completa dos pastorinhos se faça. Agora, milagres de conversão, esses sinto-os a toda a hora. Gente que se transforma, que se muda completamente de vida. E esses são aqueles que nos enchem. Doentes que percebem, por exemplo, que a atitude do sofrimento é o momento de maior encontro que tiveram na vida deles. Como dizia a Maria Como Adelina há pouco. dizia a doutora Maria Adelina há pouco. Pensar que o sofrimento foi através do sofrimento que gente agradece a Nosso Senhor cruzes que não nos passa a nós pela cabeça a aceitar. No dia a dia achamos, e pessoas que nos dizem a nós, por exemplo, servitas que lá estamos, em retiros que temos com doentes, em que eles nos dizem que foram felizes pela primeira vez porque foi aí que encontraram. E é esse encontro que às vezes faz no sofrimento. O sentido do sofrimento, o perceber. Tudo isto tem a ver com uma mensagem que Nossa Senhora nos deixou ali. Muito obrigado, João. Claro que há outras formas mais pragmáticas, diria eu, de procurar um caminho, um equilíbrio e, nomeadamente, há uma corrente que está muito em voga também, que é, que eu não chamarei propriamente uma religião, aliás, a meditação transcendental. Boa noite, Jorge. O Jorge é engenheiro e, portanto, com certeza como tal, uma pessoa muito pragmática, muito racional, responsável pela Associação Portuguesa para o Avanço da Ciência e da Inteligência Criativa. Dito isto, o Jorge acredita na técnica da meditação transcendental para obter um equilíbrio diferente na vida, isto para além de qualquer religião, ou atravessando todas as religiões, digamos assim. A técnica de meditação transcendental, independentemente de qualquer religião, ajuda-nos a alcançar aquilo que sempre o homem procurou, que é um equilíbrio consigo próprio, e depois, através desse equilíbrio, o entendimento daquilo que o rodeia e o entendimento de si próprio. E esta é a procura. E a meditação ajuda-nos a conseguir concretizar melhor essa grande busca de felicidade. Quando você, ouvindo tudo isto que aqui ouviu já hoje, o que é que pensa dos outros testemunhos? Coitados, que caminhada tão difícil, tão complicada, quando através da meditação chegavam ao mesmo resultado? É isso que você sente? Não sinto isso. Sinto que, pois, cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma abordagem em relação a esse conhecimento de si mesmo, que é a sua abordagem, e talvez essa tivesse sido a abordagem certa para essa pessoa. Quem somos nós para estar agora a congeminar ideias sobre isso? Quer dizer, agora, não há dúvida nenhuma que quando nós temos uma oportunidade de expandir a nossa consciência no sentido de podermos cada dia viver melhor do que no dia anterior, se temos essa oportunidade, pois vamos entender melhor as coisas que nos aconteceram, talvez não na perspectiva de sofrimento, mas na perspectiva que a Flávia falou muito bem, de transformação. E essa transformação é contínua, nós estamos sujeitos a ela, muitas vezes avessos a que ela se dê, e isso causa-nos o sofrimento. Agora, quando existe uma aceitação perante a transformação e quando existe... Em que é que consiste a vossa técnica exatamente? Bom, a meditação transcendental... No livro que eu tive a oportunidade de consultar sobre meditação transcendental, no fundo diz que com 15 minutos de meditação de manhã e outros tantos à tarde, nós atingimos esse tal equilíbrio através do relaxamento e da meditação de que você falava há pouco. Parece um bocado fácil demais, não é? Parece, e até parece mentira. Pois parece. Claro. A mim também me pareceu mentira quando aqui há uns 16 anos li isso, achei que era uma história que me estavam a contar, mas não é mentira. O problema que hoje normalmente é comum a todos nós é termos que viver permanentemente no stress. Ora bem, a meditação transcendental o que nos dá nesses dois períodos momentos de manhã e à tarde de interiorização é a possibilidade de aquietarmos a nossa mente. Mas possivelmente a pessoa meditando ou no Buda ou no exemplo de Cristo, como fazem os adeptos das religiões de que aqui já falámos, conseguem também aquietar a sua mente. A meditação transcendental tem a vantagem de não ser uma religião. É uma vantagem... Ou seja, a pessoa não precisa ter fé. Mesmo sem fé, consegue esse resultado. Não precisa de acreditar minimamente, porque funciona independentemente de acreditar ou não acreditar. O que é importante é que a pessoa possa aquietar a sua mente, possa assim aquietar o corpo, possa dar ao corpo o repouso que tanto ele precisa para depois fazer face
um dia a dia de crescente stress em que se vive, que é o comum, temos que viver nele, é a vida, não temos que nos refugiar dele, e também, ao meditar, nós temos uma possibilidade, ao expandir a consciência, de entendermos melhor a nossa própria religião. Eu sou também católico e passei a entendê-la muito melhor depois de ter começado a meditar. Ora, isto significa o quê? Significa que o crescimento é, de facto, um desafio muito grande que se põe, não é? O crescimento do ser humano é o maior desafio que o ser humano tem. E é esse desafio que é preciso pegar de frente. Porque não há como lhe fugir. Se nós lhe fugirmos, o sofrimento acaba por surgir. E não há como lhe fugir. Vamos adiando as coisas. E é isso só que nós, na meditação transcendental, temos uma técnica, ajuda-nos a ir para a frente de uma forma em que cada dia somos mais felizes do que no dia anterior, e isso vale a pena. Muito obrigado. Por fim, vou apresentar-vos um sociólogo, o Dr. José Garrucho Martins. Boa noite, Sr. Doutor. Boa noite. O senhor fez uma tese de mestrado sobre o transe e as práticas de bruxaria em Portugal. E eu tenho estado aqui a pensar o que é que o senhor, depois de ouvir estes diversos depoimentos, o que é que o senhor pensa, por exemplo, do estado de exaltação de que o João falou quando assiste a uma conversão em Fátima, ou do testemunho do nosso amigo Presidente da Federação Espírita, das experiências do Espiritismo, o que resumo faria do que aqui foi dito? Bem, havia muito para dizer. Eu penso que aquilo que caracteriza os tempos presentes é uma privatização forte do religioso. Há um consumo diferenciado de religioso e há uma produção que vai ao encontro de qualquer tipo de consumo. Portanto, quer dizer, há uma produção religiosa para qualquer tipo de consumidor. Conforme a cultura religiosa dos indivíduos e conforme o seu capital escolar, há um tipo particular também de consumo religioso. Acha que uma coisa está intimamente ligada à outra? Digo eu, o tipo de religião adotada ao capital escolar, há uma ligação direta? Está. E por que ordem é que isso se faz? Nós já tivemos aqui alguns exemplos, por exemplo, de sincretismos entre um discurso religioso e um discurso científico. Isto pressupõe, este sincretismo pressupõe algum capital escolar que dê acesso exatamente a estes conhecimentos. Eu há pouco, quando a Flávia estava a falar, recordei que este discurso que ela fez aqui é um discurso que é decalcado do discurso da Nova Era, que é um movimento norte-americano que se desenvolve nos anos 80 de uma maneira muito forte. Antes dos anos 80, não é? Antes dos anos 80, ligado à contracultura. O grande empurrão é os anos 80, exatamente, nos Estados Unidos. E é um movimento que foi apadrinhado por cientistas, quer dizer, por cientistas de grande nome, pessoas ligadas portanto, à física nuclear, pessoas ligadas portanto, à física da relatividade, à física quântica, que abraçaram exatamente este movimento. E que parece terem descoberto agora, portanto, que era uma coisa que vem grande parte destes novos movimentos religiosos vêm e têm um período áureo nos finais dos anos 60 ligado à contracultura. Quer dizer, que é interessante esta ideia dos anos 60, dos finais dos anos 60, aparecem estes novos movimentos religiosos, quando foi também nos anos 60 que se fala no declínio do religioso. Hoje, nos anos 90, já se fala no retorno do religioso. Quer dizer, isto coloca declínio ou retorno, e há bocado o professor Mesquitela Lima colocava a questão, em meu entender, muito bem, coloca-nos um problema, que é o problema do papel da religião na sociedade ocidental. Nós tínhamos a ideia, portanto, que a modernidade e com a secularização da modernidade, portanto, a modernidade que levou a um processo de racionalização muito forte, não é? E que isto ia arrebentar mais tarde ou mais cedo com o religioso. Aliás, mas a verdade é que portanto, se em meu entender, alguns problemas da Igreja Católica têm que ver com esse processo de secularização, com esse movimento da racionalização da fé. Tem que ver com isso, quer dizer. Tem que ver com isso, digamos que o religioso começa a dissolver-se. Já não é, se quiser, já não é, portanto, o que era.
Mas durante os anos, até ao fim dos anos 80, há realmente uma diminuição das práticas religiosas, não, em particular ligadas à fé cristã. Portanto, eu queria ligar esta questão. Eu costumo apoiar em estatísticas, quer dizer, da Comunidade Europeia, por exemplo. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Há, portanto, a partir dos anos 60, há uma privatização cada vez mais forte do religioso, quer dizer, há uma individualização mais forte. Parece que o processo da secularização, a ideia de que o religioso se afastava cada vez mais na modernidade, há um afastamento real do religioso, mas em termos institucionais, ao nível das instituições, não ao nível das práticas dos agentes e não ao nível da cultura. É muito curiosa essa sua ideia da privatização do religioso, porque eu estava a recordar que até ao nível da moda, por exemplo, e concretamente no uso do branco, o New Age, houve uma altura em que a moda praticava, digamos, esse conceito, não é? Do ciclo astrológico do aquário, que se aproximava. A Flávia quer comentar. Há uma religiosidade difusa, permanente, portanto, na sociedade, não é? Posso dizer várias coisas. Quando você diz que o meu discurso é próximo ou idêntico aos anos 60, eu diria que os anos 60... Estou a dizer a nova era, não é? É o germen, é o início de uma semente, de uma nova cultura que de maneira nenhuma acabou, mas que está de facto em movimento e agitação e a evidenciar-se cada vez mais. Eu diria que essa cultura é uma cultura de consciência cósmica, de consciência universal. Mas há razões sociais para que, digamos que as razões este movimento se desenvolva. Eu diria que as razões não são sociais, são astrológicas, porque a sociedade é moldada por forças cósmicas que está por cima, que está dentro de toda a energia, de tudo o que é energia, não é? Flávia, desculpa, só uma questão. Esta ideia que o Sr. Doutor adiantou de que há hoje uma religião para todo o tipo de consumo choca muito. Eu julgo que há realmente alguma verdade nisto, não é? Eu penso que, assim como há uma dissociação e uma privatização, como ele diz, do conceito religioso, eu iria mais longe, eu digo que há uma procura de ir ao encontro da verdade de uma forma individualizada. As pessoas vão por si. E aí vão não através de instituições dogmáticas, mas através de um processo interior e de uma experiência. E é aí que a astrologia dá a grande referência, porque diz a cada um qual é o seu caminho, qual é o seu projeto e como é que ele se insere no grande projeto, que não é um projeto solitário, mas que é um projeto da humanidade, que é um projeto cósmico. E esse projeto cósmico, eu diria que está na infraestrutura, se assim se pode dizer, de todos os fenómenos e de todas as religiões. Portanto, para lá de cada religião há o grande movimento da evolução da humanidade, que obedece a uma intenção cósmica, que obedece ao significado da vida encarnada, que obedece a um propósito inteligente de ampliar a consciência de cada ser humano. E, portanto, nós estamos a caminhar, e a astrologia ensina isso, para uma mudança de mentalidade e de tempo, em que todos os conceitos religiosos, em que todas as religiões vão convergir para um consenso unânime de que há um projeto comum à humanidade e que cada uma chega à sua maneira a esse projeto, que é um projeto evolutivo, que é um projeto que eu posso ousar chamar crístico, no sentido de um projeto de consciência de unidade, de projeto, de unidade de evolução, de descoberta do sentido da vida. Muito obrigado. Fique connosco para a terceira e a quarta parte deste programa e não esqueças, ficamos agora à espera das suas perguntas através do 757-5991 ou 757-5751 da Rede Lisboa. Até já! Antes de começarmos a terceira parte deste programa, quero lembrar que o tema do próximo programa, da próxima quinta-feira, será possível ser velho e ser feliz? Se tiver uma boa história para nos contar, se quiser vir aqui prestar o seu testemunho, escreva-nos para a Avenida 5 de Outubro, 197, 1000, Lisboa. Teremos muito prazer em o ter connosco na próxima quinta-feira. E agora vamos de imediato passar aos telefonemas alguns dos muitos telefonemas que estamos a receber aqui nos nossos estúdios do Lumiar.
Boa noite. Tem alguém em linha? Se não tiver ainda, vou aproveitar para dar a palavra ao padre Vítor Melícias, que há muito tempo está a pedir. Diga. Muito obrigado. E era exatamente a propósito da intervenção e do testemunho que me pareceu tão bonito da doutora Maria Adelina Vilas Boas, quando ela, apresentando-se como mãe católica, referiu o seu contentamento e quase que suficiência por ser cristã, quando evocou São Pedro a dizer: onde iremos só tens palavras de vida eterna. E a propósito disto, eu gostaria de recordar, até vou utilizar palavras que se costumam utilizar em teologia e nas enciclopédias para facilitar o entendimento da posição dos cristãos através dos tempos. A posição de relacionamento e da abertura ou suficiência ou insuficiência da religião cristã em relação às outras religiões e até formas de pensamento ou filosofias, porque aqui hoje estamos nesta bela Assembleia, religiões diversas, estamos dentro da mesma religião, pessoas com filosofias e com metodologias específicas. Há aqueles que se costumam chamar os exclusivistas, de que é exemplo, por exemplo, uma fase da teologia de Karl Barth, segundo os quais a religião cristã é suficiente e as outras religiões não vêm trazer nada de novo, digamos assim, ou de útil para a salvação. Corresponde um bocadinho àquela mentalidade antiga dos que diziam fora da igreja não há salvação. Felizmente é uma visão ultrapassada. Os inclusivistas correspondem um pouco à marcha que se fez com o Concílio Vaticano II, admitem que as outras religiões são pelo menos preparação da salvação final que se realizará em Jesus Cristo e são úteis. E depois o terceiro posicionamento é o chamado dos pluralistas, abertos, universalistas, daquilo que eu poderia chamar a tolerância ativa. São os cristãos que sentem e sabem que nas outras religiões há não só uma participação da verdade, mas é algo de positivo para a salvação da própria humanidade. E é esta atitude que foi, por um lado, ecuménica, que teve grande manifestação com o Cardeal Newman no século passado e o Papa João XXIII e o Concílio Vaticano II, e com o novo, digamos assim, ecumenismo de abertura de que o Papa João Paulo II é efetivamente um modelo e tem sido um promotor com o encontro das grandes religiões, desde a religião budista, os islâmicas, o Papa que se abre a todas as religiões, a todas as crenças e que vê não apenas o Papa, mas a Igreja, o que há de positivo nestes outros fundamentos, a meditação transcendental, a visão da astrologia neste sentido, que eu estava a ouvi-la, estava-me a encantar a pensar no meu São Francisco, que chamava irmão ao Sol e à Lua e às estrelas, e à Terra chamava Nossa Mãe, a Madre Terra, Irmã e Mãe Terra. Este posicionamento que fez com que a própria liturgia e o ciclo litúrgico da Igreja seja pautado quase que ao ritmo da astrologia, ou pelo menos da astronomia. Os grandes astrónomos, os jesuítas na China, os grandes astrónomos que nasceram exatamente quase que à sombra da religião ou das religiões do livro. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Padre, só por concluir esta ideia. Hoje, o posicionamento cristão, que é o que se deu nos primeiros séculos e que devia ter estado em todo o tempo, embora houvesse fenómenos como a Inquisição e alguns fenómenos daquilo que podemos chamar o tempo negro, ou os momentos negros da história da humanidade, fruto do pecado que a própria humanidade tem em si, o posicionamento cristão correto de um Cristo de braços abertos é o de abertura a todos e de encantamento por aquilo que cada religião, cada homem pode trazer. Há bocado falou muito bem na privatização das religiões, ou do religioso, do sagrado, quase eu podia dizer. Até mais do que isso, há uma verdadeira democratização. Com a globalização das atividades e da vida do homem, houve uma certa secularização, isto é, cada religião, desde as grandes religiões às outras, deixaram de ser persecutórias em relação aos outros. Começou a haver mais tolerância, mais compreensão e assim proliferam os fenómenos religiosos, o que é positivo. O que caracteriza, então, do seu ponto de vista, a hierarquia da Igreja Católica hoje, e este Papa em particular, é a tolerância ao nível das ideias e a intolerância ao nível das práticas e dos costumes. Se viéssemos a caracterizar isso assim tão concretamente, eu diria, para a disciplina interna é um homem rígido, exigente. Exato. Para a abertura social, para a abertura mesmo da convivência política e para a convivência de religiões, é efetivamente um homem modularmente aberto. Ora, muito obrigado. Vamos agora ouvir um telefonema que já está em linha, penso eu, de um ouvinte que prefere não se identificar, mas que nos está a falar de Lisboa. Boa noite. Boa noite. É uma ouvinte. Boa noite. Boa noite. Tem uma questão para pôr ou quer dar algum? Sim. Faz favor. Mas certos sintomas que tenho e que não tenho até à data encontrado qualquer resposta que seja demasiado aceitável ou que eu consiga entender. Quero para dar os parabéns, o programa é uma maravilha. São bastante profundos e este particularmente devido aos problemas que tenho tido.
Eu há cerca de 20 anos, mais ou menos, tenho tido sintomas estranhos para mim. Pronto, começaram a ser estranhos, porque começava a ficar com muitos arrepios de frio, começava a tremer, ficava gelada, as mãos começavam a ficar completamente irtas, não me conseguiam abrir as mãos porque se me partiam os dedos, eu caía no chão sem forças e normalmente ia para o hospital. Era caso já quase corrente, chegava ao hospital, todos os exames que me fizessem, não tinha nada. Nunca tinha nada, dava uma injeção, são nervos, uma injeção para os nervos e ia para casa. Isto continuava, andei em psicólogos, em psiquiatras, em neurologistas, corri tudo e mais alguma coisa. Foi-me dito que eu era médium. Quando me disseram isto, eu fiquei apavorada, não sabia nem pouco mais ou menos o que era o médium. Disseram-me, é um dom, é um fenómeno que Deus te deu para poderes ajudar os outros, mas tens que desenvolver, porque enquanto não desenvolveres estás nesse transe, nesse sofrimento. E até hoje, pronto, eu não tenho uma explicação viável, concreta, que me digam, é certo, isto existe, isto é um dom, é mau, vem de Deus. Eu acredito plenamente na existência de Deus, é Deus quem me socorro, é Deus que me tem ajudado até agora a sofrer tudo isto, porque tem sido muito complicado para a família, para a vida, para tudo. Não sei concretamente se é algum dom espiritual, se dizem-me que são espíritos maus que estão comigo, pronto, todas as explicações me têm sido dadas, mas até à data ando numa luta constante e não sei a quem me dirigir para conseguir esclarecer. Posso fazer uma pergunta? Tem feito algum uso desse dom que algumas pessoas lhe disseram que tem em relação aos outros? Sim. Ou isso é apenas causa de sofrimento para si? Não. Foi-me explicado que eu devia fazer certas, pronto, eu punha a mão na testa quando as pessoas sabem, pronto, pessoas amigas, não ia por aqui ou por lá, pessoas amigas que às vezes se sentiam mal, tinham certos sintomas, muito mal-estar, dores de cabeça, enjoos, sei lá, tudo, certas coisas, eu punha a mão, pedia ajuda a Deus primeiro, punha a mão na testa e tudo aquilo que as pessoas estavam a sentir passava para mim. Eu ficava terrivelmente mal disposta. Pronto, certos sintomas, agora não vou aqui explicar, realmente ficava muito mal, mas passado 20, 15 minutos eu já estava bem. Se a senhora acredita em Deus, falou desse que lhe acontecia com o seu padre, com a pessoa com quem... Não, porque a pessoa perto que eu tenho como padre não me dá confiança, sou sincera. Não tenho tido abertura para isso e não tenho encontrado em qualquer outro sítio. Talvez eu não tenha querido entrar muito, não tenha tido uma pessoa em quem eu confie plenamente. Quer dirigir-se, e uma vez que ninguém sabe quem é aqui, em particular a algum dos nossos convidados, ao João Xavier, Presidente da Federação Espírita? Sim, exato, ou então ao Padre Melícias, porque eu, Padre Católica, eu não tenho tido, e estou a fugir muito da Igreja, eu deixei de ir à Igreja. Sentia-me lá mal, eu caía quando saía da Igreja, deixei de ir à Igreja. Muito obrigado. Vamos então pedir aos dois que respondam à sua questão. Eu tinha muito gosto, antes de mais, de evocar aqui o grande São Paulo, quando ele diz: uns são profetas, outros mestres, outros taumaturgos, outros doutores, são diferentes os carismas e o Espírito é um só. De facto, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que temos e que podemos e fazemos, de Deus nos vem. E há pessoas que têm, felizmente, dons extraordinários, acima daqueles que são os dons comuns, e temos exemplos de grandes santos, os místicos, os que faziam levitação, os que faziam curas, tantas curas, o dom das línguas. Pessoas que são dotadas de dons excepcionais, antes de mais, julgo eu, devem ter a atitude de agradecer e louvar a Deus e depois de utilizar os seus dons, os seus carismas, em benefício dos outros, em benefício da humanidade. E o mal seria se alguém utilizasse esses dons excepcionais para fazer o mal, para prejudicar o outro. Eu julgo que esta senhora deve, exatamente antes de mais, dar graças a Deus e procurar que os dons que tem sejam postos ao serviço dos outros. Bom, mas há também nesta senhora, segundo ela disse, uma carga de sofrimento, de mal-estar, até com expressão física, desmaiava com frequência, etc. João, esta senhora também queria encontrar alguma resposta da sua parte a isto que ela sente, se é que se pode pedir uma resposta nestas circunstâncias. Ou comentário. Eu estou com o nosso admirável Padre Melícias. Só faço um reparo. Sim, a senhora em questão deve agradecer essas manifestações que sente, podem ser uma indicação de, digamos, uma vocação para ajudar, para servir, para aliviar. No entanto, deve estudar as forças, as leis que regem esses fenómenos. Deve
estudar as leis que regem a sua própria faculdade, porventura curativa, ou de aliviar pessoas. Como é que ela pode fazer? Como é que pode estudar? Há a literatura própria, a doutrina espírita, se ela estiver interessada. A literatura espírita especializada é até bastante ampla a esse respeito. Quer dizer onde é que ela se deve dirigir? Para qualquer centro espírita federado, de preferência, porque, enfim, por esses nós conhecemos. E então, telefonando, eu posso indicar um centro espírita, que me ocorre agora assim de repente. É de Lisboa. Esta senhora é de Lisboa. Exato. Por exemplo, o Centro Espírita Amor e Caridade, na Rua de São Bento, 23. Pronto, aqui fica um conselho muito prático. Pode ser que esta nossa telespectadora encontre alguma ajuda aí. Temos agora um outro telefonema, que eu julgo que vem de São Brás de Alportel e também de uma pessoa que prefere não se identificar. Boa noite. Boa noite a todos os que participam direto ou indiretamente no programa. Gostaria de dirigir algumas perguntas ao Sr. João Xavier de Almeida. A primeira pergunta é a seguinte. Ao senhor, desculpa? João Xavier. Ao Sr. João Xavier, sim? A primeira pergunta é a seguinte. Por que é que os espíritas afirmam que a fé dos que perceberam e interiorizaram a doutrina espírita é racionada, distinguindo-a da fé cega, assente em dogmas? A segunda questão é a seguinte. Por que é que os espíritas afirmam que a doutrina espírita explica as razões do ser, do destino e da dor? E como é que os espíritas encaram a questão do sofrimento? Muito obrigado. Eu gostaria de pôr outra questão. Sim. Porque é que no Brasil, de acordo com dados estatísticos, são principalmente as classes sociais dos estratos culturais superiores as que fizeram do espiritismo kardecista a sua doutrina? Obrigado. João, ainda se lembra das 3 perguntas? Bom, lembrei-me, por exemplo, do sofrimento. A primeira é sobre a fé raciocinada. Realmente, no espiritismo não vamos dizer que não há crença. Há crença, há fé, mas sempre raciocinada. Uma fé que em todos os tempos encare frente a frente a razão. Porque quando a razão, através da ciência, indicar que um ponto da doutrina espírita está errado, esse ponto tem que ser posto de parte naturalmente. Quanto aos dogmas? Quanto aos dogmas, são próprios de cada religião, as que os têm, e são respeitáveis. Todas as religiões, nós espírita, a doutrina espírita entende que são meios postos pela providência divina ao serviço da humanidade, a cada um segundo a sua, sensibilidade, cultura, condições pessoais ou de conjuntos nacionais, por exemplo, para a sua evolução, para o seu aperfeiçoamento moral e até intelectual também. As religiões têm um papel importantíssimo na evolução da humanidade, contribuem para a sua moralização no bom sentido da palavra. Não se trata de moral convencional que varia com a latitude, com as culturas. Exatamente. Mas a ciência do bem, o desejo do bem, o bem para o homem individual e o homem social. Coletivo. E, por último, a última questão era sobre o Brasil e sobre o facto do espiritismo estar, sobretudo, instalado nas classes sociais mais favorecidas. Foi isto que eu percebi. Não, em todas. Digamos, não há um elitismo entre os espíritas brasileiros, mas realmente abundam lá, no Brasil, pessoas com formação universitária, mesmo do ensino universitário, que aderiram ao espiritismo e o praticam com muita convicção, dedicação, muito amor, muito entusiasmo, porque lhes renova a vida, não é? Mas isso depende da sensibilidade de cada um, o caso de cada um. E não do estrato social propriamente. Muito obrigada. Eu gostava de perguntar ao Dr. Garrucho se isto faz esta observação deste nosso telespectador fez algum sentido para si, que justamente falou no capital escolar, digamos assim,
académico em relação a alguns movimentos religiosos. Não necessariamente em relação ao espiritismo kardeciano, embora, portanto, o espiritismo kardeciano desenvolva-se em França, antes de tudo, junto dos meios operários, nomeadamente junto dos meios operários, portanto, das classes populares, e que mais tarde começa a visar mais alto, quer dizer, portanto, este faz parte do historial do espiritismo kardeciano em França, não é? Antes da... Como eu disse há pouco, não tem microfone. Mas, portanto, começa junto aos operários de Lyon, por exemplo, onde tem um grande peso. E é um movimento que sintetiza, como o senhor sabe muito bem, que sintetiza alguns elementos, por exemplo, do socialismo utópico da altura e de crítica exatamente ao capitalismo na altura. Quer dizer, portanto, é que o movimento espírita, portanto, aparece nesse contexto. Depois, é evidente, portanto, porque é que visa grupos sociais com outro tipo de capital cultural? Porque, portanto, o espiritismo kardeciano é uma sistematização teórica, portanto, muito forte, e que isso exige, e então naquela altura, para se ter o domínio dessa sistematização, existia um capital cultural que não se encontrava com facilidade nos meios operários. Na maior parte das pessoas. Como é evidente. Muito obrigado pela sua intervenção. Não vamos, de qualquer maneira, tornar esta discussão demasiadamente elitista ou aprofundada só sobre o espiritismo, e vamos passar então a um outro telefonema do Sr. José Reis, de Lisboa. Boa noite. Boa noite. Eu penso que está na altura de subverter isto tudo. Até agora todos vocês são crentes, acreditam em qualquer coisa muito estranha que eu não consigo compreender. E penso que aquilo que eu vou dizer também será apenas compreensível pelo cientista que está, o professor Mesquita Lima, e gostava que fosse ele a comentar. Eu sou ateu e, como eu, há muito mais ateus. Não acreditamos nisso. Não precisamos, de modo algum, dessas exaltações que é isso, mencionadas. As nossas exaltações em relação ao espírito são as do espírito humano, são as da criação humana. Eu exalto muito mais com um bom quadro, com uma boa obra de música, com uma peça de teatro, com um bom livro. É isso que me faz exaltar. O que me faz exaltar é a comunhão com outras pessoas, com outros seres humanos, com quem eu contacto diariamente, com quem eu posso conversar, conviver. Os meus retiros podem ser junto da natureza. Posso ir observar e ouvir os pássaros, por exemplo. Não preciso de outros retiros. Não preciso dessas coisas. Não preciso de acreditar em seres estranhos que eu não faço a mínima ideia do que são e que tentam vender-me, é verdade. Não preciso de acreditar em astrologias que tentam vender-me. Não preciso de as comprar. Eu não preciso, e como eu, há muito mais pessoas que não precisam. Agradecia que me comentasse esta diferença que há entre mim e essas pessoas todas que aí estão, que acreditam em qualquer coisa que eu não consigo perceber o que é. Muito obrigado. Eu gostava, talvez, de pôr esta questão exatamente à Flávia, porque, como comecei por dizer ao apresentá-la, a Flávia é uma artista, pintava, fazia belíssimas tapeçarias, algumas das quais, aliás, estão em instituições públicas e aí podem ser vistas. Flávia, o que é que a fez não se contentar com o tipo de exaltação, por exemplo, diante de uma obra de arte que este nosso telespectador diz sentir, e precisar, como ele diz, de acreditar em algo mais? Eu preferia responder de outra maneira. Eu costumo dizer que o homem do século XX é o homem mais solitário do mundo, porque ele reduz o universo a si próprio, porque ele se esqueceu e virou as costas ao universo, de que ele é um microcosmos, de que ele é exatamente um sistema menor, mas rigorosamente síncrono. Portanto, pensar que nós estamos dissociados do oceano de energia, que é tudo, é um absurdo. No sentido que nós somos o que somos e a criatividade existe, e tudo o que este senhor admira, e admira bem, que é o poder do homem. O poder do homem é o reflexo. Disse ele também, ele não disse que... E a natureza. Ele disse que isso lhe chega. É o reflexo, exatamente, de tudo o que é o mundo, de tudo o que é o comportamento das energias. Microcosmos e macrocosmos são uma relação síncrona constante. Ele prefere viver, digamos, eu diria, com o olhar reduzido, e eu peço desculpa se eu estou a ofender, mas das pessoas que veem apenas à sua escala, ao seu sistema micro, não é? Nós podemos perceber que o sistema micro e o sistema macro que é rigorosamente a mesma coisa. E isso amplia-nos, obviamente,
porque nós percebemos que há uma dimensão que nos transcende. Portanto, é sair de si. Não, é e perceber olhar que para o o que está à universo volta. e nós próprios é rigorosamente a mesma coisa. Só que nós não temos poder de controlar a vida. A ilusão que nós controlamos a vida é uma arrogância do tal microcosmos, porque a vida tem um projeto sagrado, universal, que nos transcende. Porque quando nós julgamos que a controlamos, a vida tira ao chão e não controlamos coisa nenhuma. E é uma ilusão pensar que nós estamos contentes sempre que imaginamos controlar, porque a vida não deixa que isso aconteça sempre. E eu gostava de perguntar a esse senhor, quando ele não controla a vida e quando o sofrimento e quando a vida vai no sentido contrário aos seus desejos, se ele fica satisfeito por não ter respostas.